Seja bem-vinda ao DDRcast, mais um episódio número 2. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem quer emagrecer. Mesmo que você não tenha tentado, mesmo que você esteja tentando, já fez ou faz dietas restritivas, está com o intestino preso, faz academia e não vê resultado, para você mulher que quer perder peso, mais especificadamente, perder barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Eu sou Wagner Pedroso Eu me chamo Lucas Rajão. e o tema de hoje é como acabar com a compulsão alimentar. Lucas, é um assunto que a gente está vendo aí que é bem, não digo forte, mas é bem complexo, bem complicado para algumas mulheres, né? E eu não achava que era tanto, mas a gente está vendo aí que é um assunto que incomoda muitas mulheres. Então, vamos começar explicando o que é compulsão alimentar, para quem está vivendo isso ou para quem quer entender um pouquinho melhor sobre isso. O que é compulsão alimentar? Boa. Isso é uma coisa que existe uma grande confusão, né? Às vezes as pessoas comem um pouco mais e acham que é compulsão alimentar. Mas compulsão, né, na integridade da palavra, caracterizada como um transtorno alimentar, né? Aonde a pessoa ela come muito, né, muito mesmo assim num curto espaço de tempo. E aí eu posso dizer, né, eu tenho grandes histórias, porque eu já tive muitos casos, eu mesmo casos, né, críticos de compulsão alimentar. E é louco porque quando a gente fala assim, comer muito, o que que é esse comer muito, né? E não só comer muito, mas toda a parte comportamental que a compulsão leva você a ter. Então, eu lembro muito bem, de situações que era tipo assim, eu eu estava ali num processo de emagrecimento super restritivo, né, que geralmente essa compulsão ela vem por conta de uma restrição severa, onde você fica muito tempo sem comer determinados alimentos. E aí você passa a ter vontade, você passa a ter desejo e, naturalmente, aquilo vai aumentando, né, conforme você vai se restringindo. E um belo dia, né, depois de passar por tantas provações, então, na época eu trabalhava com meu pai no restaurante, então você imagina, eu tinha contato com salgado, pizza, massa, eu tinha, enfim, né, eu estava introduzido dentro de um ambiente que só tinha coisa gostosa. E Sim. eu vivia numa restrição, porque eu estava querendo emagrecer. Então, todos os dias eu tinha contato com esse tipo de alimento, o cheiro, a visão. Então, todos os meus sentidos, eles eram praticamente tocados, né. E o acesso também. Eu era praticamente o dono do local, então eu poderia comer o que eu quisesse, na quantidade que eu quisesse, mas eu não comia. E o que que acontecia? Chegava um determinado momento que sabe aquele dia que você está estressado, sabe aquele dia que você está com fome, aquele momento que você, cara, quer chutar o balde? E nesses momentos eram os momentos mais difíceis, né? E a cada momento que isso acontecia, aquilo ficava cada vez mais difícil. Até que chegava um momento, e é muito louco porque é como se fosse um pequeno toque que desencadeia uma explosão. Se eu botasse alguma coisa que não tivesse dentro da minha alimentação na boca, a minha cabeça disparava um alarme e falava assim: "Acabou. Você errou, agora já era, perdeu-se tudo, já que errou agora, já que está nessa condição, agora você aproveita, porque não vai ter mais isso aqui". E aí, naquele momento, disparava um alarme, né, explodia tudo e eu começava a comer de uma forma e aí vem esse comportamento compulsivo, né. Todos esses essas manifestações de pensamento, geralmente acontece, quando a pessoa ela tem esse quadro compulsivo. Por quê? Porque quando desencadeia esse pensamento e você pensa em agora já e come, você sai comendo de uma forma horrorosa. E inclusive eu tinha vergonha, eu não gostava de comer perto de pessoas. Quando eu tinha esses quadros, eu queria comer escondido, sem ninguém me ver. Por quê? Porque é um quadro praticamente como se você estivesse passando fome. Você sai comendo igual um animal, igual um bicho, e come uma quantidade muito grande num curto espaço de tempo, a ponto de você não aproveitar, não sentir o gosto do alimento
e depois ficar empanzinado, porque talvez quem esteja nos assistindo não saiba desse detalhe de informação, mas o nosso cérebro, ele demora em torno de 10 a 15 minutos para receber o sinal do estômago, dizendo que está cheio. Então você imagina, uma pessoa que está ali num quadro compulsivo, comendo muita coisa nos curtos espaços de tempo. 10 minutos você é capaz de comer muita coisa. Sim, Só que sim. quando você vai receber essa informação, você já comeu o mundo. E aí vem o quê? Vem quando bate no cérebro a informação, você já está empanzinado e você começa a passar mal. E aí tem outro caso que vem a bulimia, né, de você chegar e vomitar. Mas isso não é um assunto de hoje. Só que imagina a situação. Então, compulsão é isso, né? Um transtorno alimentar onde você tem uma série de nuances que envolve ali todo esse momento compulsivo, onde você come muito, de uma forma extremamente exagerada, rápida, num curto espaço de tempo. Show. Não, entendi. Então, compulsão seria um momento ali onde você começa a comer muito e rápido e em quantidade e sem sentir o alimento. Mas ainda aterriza para mim, o que que seria a diferença entre comer muito, por exemplo, fui numa pizzaria ali, veio só as pizzas que eu gosto e eu comi demais, saí estufado, e de uma compulsão alimentar? O que que, ou talvez até para quem daqui a pouco como eu, às vezes demora a aterrizar, a entender aquilo, o que que é compulsão? Porque a diferença de compulsão para comer muito. Ah, explica para gente bem certinho essa definição de Então, como vamos botar um rodízio, né, isso é um caso muito, normal de acontecer na vida de todo mundo. Todo mundo já foi no rodízio e, cara, chegou num determinado momento, abriu as calças porque estava brabo o negócio, né. E eita, aí qual é a diferença, né, desse comer muito? Não, pô, Lucas, mas eu tive compulsão também a minha vida inteira, porque, cara, eu sempre comi muito, né, e eu ia no rodízio e tudo mais. É muito caracterizado essa diferença pelo, como eu falei, pelo comportamento. Então, quando a gente está no rodízio, né, o que a gente está fazendo? A gente está comendo. Só sim, que a gente está comendo de uma forma que não é de uma forma extravagante no sentido de sair comendo igual um bicho. Você está ali, né? Tá conversando, tá curtindo o momento, né? Tá aproveitando o alimento. Você fala que quer um pedaço, fala que não quer o outro, se enche de já fica cheio de comer salgado, você vai para o doce, você vai tendo mais, é como se você tivesse mais consciente do que você está fazendo, né. E assim, por conta do alimento ele ser desses alimentos, hiperpalatáveis, né, que tem o açúcar, a gordura, mexerem com o nosso cérebro, a gente acaba exagerando um pouco mais, né, então a gente vai um pouquinho além. Agora a compulsão, você não pensa. Você está ali, literalmente, você desliga, né, esses sensores, essa consciência e você passa a comer completamente rápido. Então imagina, você vai no rodízio e você fica 2 horas. Uma pessoa compulsiva, ela come, vamos botar, o que você comeria em 1 hora, ela come em 10, 15 minutos. É uma coisa muito rápida, né. E além disso, tem toda uma questão de sentimento. Então, a pessoa que tem compulsão, ela geralmente vai se sentir arrependida, é um ciclo. Eu me arrependo, eu me sinto culpado, eu me frustro, eu me martirizo e eu quero compensar aquilo de alguma forma. Então tem pessoas que entram num caso de bulimia, né, que vomita tudo para tentar amenizar aquele dano. Tem pessoas que entram num processo mais restritivo do que estava, que era o meu caso, né. Na minha cabeça eu pensava assim: "Não, agora eu comi muito, não, vou fazer mu". Cara, eu lembro muito, assim, de determinadas situações que, eh, eu tinha quadros compulsivos, assim, à tarde, para você ter uma noção. E eu lembro um caso muito emblemático que eu estava indo para a faculdade, eu tinha saído do restaurante, eu tinha comido no restaurante e eu falei assim: "Cara, eu preciso sair daqui porque eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo ter controle". Eu já tinha tido um caso ali compulsivo no restaurante, fui para a faculdade, no meio do caminho eu pensei assim: "Cara, agora que eu já comi, eu vou passar num posto de gasolina, eu vou comprar um chocolate". Aí eu fui e eu ficava assim: "Não, não posso. Não, mas eu quero. Não, mas", ficava nesse conflito mental. Então, ou seja, isso tudo é a característica da compulsão. Você fica num combate mental absurdo. E aí eu parei no posto de gasolina,
E Wagner, tudo acontece assim, de uma forma sem que você esteja pensando, né. Então eu entrava no posto, eu ficava: "Pego esse, não pego", tu fica conflitando, porque o teu cérebro tá ali: "Não, não vai, vai, não vai, não vai". Peguei, já saí comendo, entrei no carro, fui pra faculdade. Quando eu cheguei na faculdade eu pensei assim: "Cara, eu tenho que queimar isso. Eu não vou ficar aqui". Aí você fica atormentado: "Eu não vou ficar aqui, eu não consigo", você fica ansioso, não consegue raciocinar. E aí eu falei: "Vou pra academia, vou fazer 2 horas de esteira". E aí vou saí, não fui pra faculdade, saí dali, peguei o carro, fui pra academia, e aí com aquele sentimento de culpa, com aquele sentimento de arrependimento e com aquele sentimento de querer compensar aquilo de alguma forma. E aí acontece isso: "Não, vou fazer muita atividade, amanhã eu vou correr 2 horas, vou parar de comer carboidrato agora, só vou ficar na salada, ou então vou fazer jejum". Então tudo isso são sinais da compulsão. Diferente de quem vai numa pizzaria, você não fica pensando, você não fica conflitando, você pode até falar: "Pô, comi muito, exagerei", mas você não fica naquele sentimento e naquela neura de querer, de alguma forma, eh, gastar ou compensar aquilo. Então Sim, essa é a grande diferença. entendi, entendi. E uma pessoa, como é que ela tem dificuldade de entender isso ou ela consegue já rapidamente, quando ela entra nesse quadro, ela consegue ter noção ou entendimento que ela tá tá além do limite, ou é uma coisa que você só se dá conta depois quando chega num limite mais elevado? Como é que funciona? Ó, vamos falar da realidade dessa mulher aí, né, vamos levar em conta que tem mulheres aqui nos assistindo que já passou por isso ou esteja passando por isso, né. Então como que isso se caracteriza, né, da onde surge essa compulsão? E como que você passa a identificar que você realmente está nesse caso? Primeiramente, isso vem de uma grande restrição alimentar, né, e hoje é muito comum, acontecer esse tipo de comportamento para o emagrecimento, né, então, quero emagrecer, eu começo a tirar um monte de coisa, eu começo a evitar um monte de coisa, e naturalmente aquilo vai se tornando muito estressante, né. Vamos levar em conta aí uma mulher de 40, 50 anos, cara, passou a vida inteira tendo um tipo de comportamento, um tipo de vida, né, então social, tem muita mulher que tem uma vida social mais ativa, tem a família, tem o marido, tem os filhos. Então naquele momento ela fala: "Não vou comer". E aí, e eu vou até puxar um gancho aqui, porque, essa semana eu recebi uma mensagem de uma paciente antiga, e ela me falou justamente isso, ela falou: "Lucas, cara, nossa, eu queria emagrecer rápido, e aí eu fiquei só comendo salada e frango. Cara, mas eu vi que isso realmente não funciona, porque eu fui numa festa e eu me acabei no doce, e depois eu comecei a ganhar tudo aquilo que eu tinha perdido". Então, Puxa, é sai de risco. característico desse tipo de comportamento. E aí o que que acontece? Você começa a entrar num processo, o teu corpo entra num processo de supercompensação. Porque Sim, imagina, você fica um mês sem comer, vamos botar, o teu doce preferido, o teu alimento preferido que você comia todo dia. Cara, é natural que quando você volte a comer, né, você vai sentir aquilo ali muito mais gostoso, você vai sentir aquele prazer que aquele alimento te traz. Até por uma questão, de repente, da infância, né, você lembra, você tem um sentimento que você tinha lá atrás, então tudo isso vem à tona. E quando isso vem à tona, você quer mais disso. E aí é onde você começa a perder esse controle. E é louco porque não basta só isso, é a partir disso que começa a desenvolver a compulsão. Por quê? Porque você tem esse tipo de comportamento, então você dá uma leve exagerada. "Putz, cara, comi mais do que eu deveria". E aí beleza, tá, beleza, tu sente um pouco de culpa, mas automaticamente fala assim: "Não, vou voltar pra dieta, não posso mais cometer esse erro", né. Vem uma leve frustração, é como se você tivesse tropeçado, né, vamos usar essa palavra, tropecei, senti uma dor no pé. Beleza, mas eu volto, e volto restringindo até um pouco mais severo para compensar aquilo. Daqui a pouco repete aquele erro, só que é um pouco mais intenso. E aí, novamente, tudo se torna mais intenso. Então aquela topada, ela já é mais forte, já é o pé inteiro, não é o dedinho, é o pé inteiro. E isso vai crescendo, crescendo, até que você entra de fato num transtorno, aonde você já não está tropeçando, você já está caindo.
e daqui a pouco você já não está caindo, você está literalmente desabando, né, daquele lugar que você está. Aí a pessoa literalmente ela perde total noção, total controle e ela não consegue se achar, porque é um ciclo vicioso. O ciclo vicioso ele é justamente como eu falei, como exageradamente, né, compulsivamente, melhor dizer. Depois eu me arrependo, me sinto culpado e tento compensar me restringindo ou fazendo alguma loucura aí para amenizar aquele dano. Só que isso é uma grande ilusão. Então esse ciclo ele te vicia a ponto de você não conseguir sair. Eu já atendi algumas mulheres que, cara, nem com tratamento psicológico foi capaz de desenvolver, porque é muito mais além disso, né, e a gente vai falar aqui, mas começa dessa forma, né? E aí a pessoa, Lucas, mas a pessoa sabe que ela está na compulsão? Quando perde o controle, sabe. Aí ela vê: "Cara, eu não estou conseguindo mais me controlar, eu estou comendo demais", tá, aí ela começa a recorrer a alguma ajuda. Então ela sabe, mas quando está realmente fora de controle. Hoje aqui o nosso podcast, o intuito é ajudar justamente essa mulher. Então, se ela está com compulsão ou se ela está achando que está começando a ter compulsão, ou se ela quer entender melhor sobre isso, ou se ela quer de fato acabar com isso, a gente está aqui hoje nessa missão, então, para falar sobre isso. E onde é que as pessoas mais erram tentando acabar com a compulsão? O que que você vê que elas tentam, estão tentando, achando ali, confiando que aquela ali vai ser a solução, e na verdade é o que acaba mais prejudicando ou acaba não sendo efetivo ali para acabar com essa situação, esse problema, digamos assim. Bom, vou falar pela minha experiência e tanto prática quanto, na clínica, né, atendendo essas mulheres. Primeiro erro é querer fazer mais exercício para gastar mais caloria. Isso é um erro muito comum, né? Cara, comi muito, eu preciso gastar isso aqui. Então, sei lá, tem gente que já vi muitas mulheres chegar na academia e falando assim: final de semana eu extrapolei, vou ficar ali hoje na academia 3 horas. Isso é uma grande bobagem, né? Ela não sabe o quão ruim aquilo está sendo e o quanto aquilo fortalece aquilo de se repetir. Vamos, vamos, Segundo, vamos entrar nesse, nesse viés aí um pouquinho. Beleza, fui lá, me chutei o balde final de semana. O que que daqui a pouco na cabeça fica ali? Bah, toda aquela comida que eu comi tá dentro de mim e eu preciso gastar aquilo. Então eu vou pra academia para como se fosse um balão que tu enche e tu só esvazia e ele sai. Não é assim. Tipo, a comida ela não vai ficar ali parada e tu ir lá correr ou malhar, treinar e ela sair. Tipo, não, isso é um pensamento que não funciona. não funciona. E o que que acontece? Eu acho que até é válido a gente entrar um pouco em como funciona tudo isso para que essa mulher entenda, né, de fato, como realmente é o processo de ganho de gordura, podemos dizer assim, né, e o quanto de impacto isso causa. Então, esse tipo de comportamento, né, no nosso organismo, e aí o que que vai levar ela no longo prazo. Mas entenda o seguinte, vamos botar final de semana, né? Cara, comi muito no final de semana, tive ali um quadro compulsivo. O que que acontece? Quando você come, a primeira coisa, e aí aqui a gente vai entrar um pouco mais à frente nesse assunto, mas a primeira coisa que é impactada é o teu intestino. Ponto. Então, comeu demais, né? Extrapolou, cara, teve um quadro compulsivo, teu intestino ele está recebendo todo aquele impacto. Então, o primeiro dano já vem daí. Então, teu intestino já começa a sofrer um grande impacto negativo com aquele tipo de comportamento, com aquele volume gigantesco de alimento, né? Bom, beleza. Independente do que eu faça, não tem como recorrer a eliminar esse dano ou minimizar esse dano. Esse dano já foi causado, ponto. Né? Vamos falar que eu me corto. Cara, me cortei, passei a faca aqui na pele e já era, não tem mais o que fazer. Né? A não ser agora tratar. Bom, beleza. Só que o que acontece? O nosso organismo, ele vai, de alguma forma, absorver, né, aquela caloria gigantesca que a gente está consumindo. Tudo bem, podemos não consumir, não absorver, né, não pegar tudo aquilo que a gente está comendo. Até porque é muita coisa, o corpo, ele, muitas das vezes, ele tem que eliminar. Então, ele Uhum. causa ali uma diarreia justamente para ajudar esse
sistema a limpar. Enfim, de alguma forma, então, ele absorve uma grande quantidade. Cara, aquela grande quantidade ela vai ter que ser armazenada, porque é muita coisa, e uma parte utilizada. Então aqui já ganhou gordura. Já ganhou gordura. Ou seja, se eu for para a academia fazer exercício, eu vou minimizar isso? Não, porque a gordura já foi acumulada. Vai ter que passar por um grande processo, e podemos dizer assim, para você queimar gordura, você precisa de 3 a 4 dias de um passo a passo, né, um passo a passo lógico para que o teu corpo ele queime gordura. Então, o máximo que você vai fazer na academia, ficando lá 2, 3 horas, é se estressar. É estressar o organismo. E o pior de tudo, estressar o intestino também. Então a gente já tem 2 problemas. Então é como se a gente tivesse cortado e depois passado a unha no corte. É mais ou menos isso. Então não adianta de nada. Entendeu? Então esse é o grande erro que leva as pessoas a piorarem ainda mais a situação. Beleza. Teria mais alguns? Vamos para um outro erro, então, muito comum. Outro erro é tentar evitar ao máximo aquele alimento que você geralmente recorre. Então, quem tem compulsão, geralmente tende a recorrer muito para açúcar, né, para coisas doces. Por quê, Lucas? Porque esse tipo de alimento, né, esse tipo de combinação, é uma coisa que traz prazer, é uma coisa que traz satisfação. Né? Tudo que é gostoso tem uma combinação de açúcar com gordura. Né? Isso, no nosso cérebro, traz uma ação, uma reação de recompensa muito grande. Então, eu como para me sentir bem. E aí, no caso, a pessoa, ela... E aí, numa questão mais técnica, né? O que acontece? Eu vou falar de uma forma didática para entender. Imagina essa pessoa tá ali, cara, restrita, sofrendo, passando fome, não tá comendo nada, e aí tem um quadro compulsivo. Ali ela tem uma bomba de êxtase, né? Ela tem uma grande satisfação muito grande, e aquele é o momento que ela mais curte. Então ela passa uma semana inteira sofrendo para um momento sentir ali que está no céu. E aí, o que acontece? Sempre que você come, né? Sempre que você automaticamente vá querer sentir aquilo, você vai em busca daqueles alimentos que são mais palatáveis, que vão te gerar esse momento de prazer. E aí, a pessoa que está nesse ciclo, né, de compulsão, o que ela pensa? Tenho que parar de comer esse alimento. Cara, mas é a única coisa que você sente prazer hoje. Então, o que acontece? Ela entra naquela famosa privação, né? Vou me restringir mais ainda, eu vou sofrer, como se ela falasse assim, vou sofrer mais ainda para sair disso. Aí é onde o cérebro ele vai falar assim, eu quero mais disso aqui porque eu estou sofrendo mais. Então vai piorando. Né? Então, o outro erro muito comum é querer tirar aquele alimento ou aquele grupo de alimento que essa pessoa naturalmente recorre ao quando tem um quadro compulsivo. Isso acontece geralmente com doce, entendeu? E aí acontece justamente esse ciclo, porque você tem um momento maravilhoso de prazer para depois você entrar num sofrimento por causa de uma restrição. Então você acaba ficando em círculo, né? Esse é outro erro mais comum. Podemos dizer que seriam os 2 grandes erros aí de compulsão. Posso dizer um terceiro? Uso de remédio. Uso de remédio. De repente um ansiolítico, né, para ansiedade. Às vezes a pessoa acha que ela está ansiosa e por isso ela come demais. Então vou recorrer a um remédio para me acalmar. Não é aí que está o problema. Boa, Entendeu? boa. Isso me leva a uma pergunta, tipo, então dá para associar mais a questão, por exemplo, da restrição do alimento, de passar fome, do intestino, do estômago ali, tá querendo o alimento pela restrição, ou mais uma questão de ansiedade mental, sentimentos, ou uma combinação dos dois? Boa. A gente tem 2 sistemas, e aqui acho que a gente pode já entrar num ponto que eu acho bem relevante, que poucas mulheres e
vou falar poucas mesmo, não vou falar todas, mas poucas mulheres sabem, né? Existe uma grande conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino, né? E o nosso intestino hoje ele é considerado como o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele é independente. Ou seja, ele não precisa, teoricamente, de nenhum tipo de conexão com outro órgão para executar suas ações, né? Mas ele tem uma conexão com o cérebro porque eles conversam a todo momento. Então, quando a gente fala nesse quadro compulsivo, tudo começa a partir de um tipo de comportamento, tá? Então, vamos falar que essa mulher ela está tendo um comportamento de restrição, tá? Então, tudo começa a partir de uma grande restrição. E essa restrição, ela vai gerar um impacto a nível do cérebro, né? Então, a nível mental, por conta desses fatores de que ela, por muito tempo, viveu comendo uma coisa, vivendo um estilo de vida, e aí, do nada, ela quer trocar. Então, o cérebro ele entra em desordem. Cara, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Né? Eu não estou entendendo. Isso aqui tá me gerando um grande estresse, isso aqui está muito louco, você está correndo risco de vida. É isso que ele entende. Então, ele faz você voltar para o seu momento, para o seu estado, né, de segurança, para o seu estado natural. E aí, o que acontece? Então, como eu falei, né, primeiro começa com um exagero, pequeno exagero. Então, a partir desse pequeno exagero, primeiro erro que acontece, o meu intestino ele já começa a sofrer. Quando eu já tenho esse exagero, quando eu já tenho uma certa culpa, quando eu já tenho uma certa um arrependimento e uma frustração, eu estou gerando estresse também. Talvez você já tenha se estressado e você viu que o teu corpo ficou um pouco diferente, né? Cara, estressou, às vezes o intestino trava, às vezes você tem muitos gases, às vezes você não tem fome. Por quê? Tudo começa a partir do nosso cérebro. Então, se eu estou estressado, se eu estou um pouco preocupado ou um pouco ansioso, eu tenho uma reação química acontecendo em todo o meu organismo. Então, o meu intestino, ele também, como existe essa conexão intestino-cérebro, ele recebe essa reação química e dissipa ali um estresse também no meu intestino. Então, eu gero uma inflamação a partir do meu estresse que está vindo da minha cabeça. Por quê? Porque eu estou me restringindo, eu errei, eu me arrependi, eu me senti culpado. Então, são dois vieses. Faz sentido? São dois meios que começam a estressar o meu intestino: o exagero e o estresse. Trazendo, por exemplo, que você colocou ali, seu pessoal da faculdade lá. Hoje, já com toda a experiência, tu consegue linkar aqui o que é que gerava, por que tu chegou nesse quadro, quando tu te deu por conta que estava na hora de resolver, e aí agora, acho que para a mulher que já se identificou, aqui a gente tentou trazer uma explicação de o que é, mas agora aquela mulher que já está aqui querendo o como, tá, e como é que eu resolvo isso? Aí a terceira parte, então, como é que você, aí a gente entra aqui no como resolver, como começar a resolver esse problema. Mas, de novo, a pergunta, lá no início, quando é que você identificou, o que te levava até a compulsão? Se era mais a restrição ou mais o emocional? Quando você deu basta e o que foi, o que você fez e o que hoje a gente está fazendo para poder ajudar essa mulher, trazendo o teu exemplo, né, para sair da compulsão? Bom, o que causava era a restrição, né? Eu acreditava que eu tinha que parar de comer tudo, eu tinha que ficar restrito, e aí aquilo me gerava um grande estresse e uma grande vontade de comer, e eu não aguentava e comia, e isso perpetuava ali, né, em algum grau, em algum momento, uma compulsão alimentar. Uhum. Por tentativas e erros, né, e por isso que eu falo que esses são os grandes erros, porque eu já fiz isso, né, eu já fiz muita atividade na tentativa de compensar, eu já restringi demais, ainda mais a alimentação, eu já tomei remédio também, na busca ali de amenizar aquele dano. E nada disso funcionou. E eu fui testando e estudando e testando e passando até que eu comecei a identificar
né, fatores que estavam influenciando. Então, eu identifiquei que existia ali o comportamento de restrição, que mexia em toda uma parte emocional. Eu identifiquei que o intestino em si ele tem uma grande relação, né, com esse tipo de comportamento. Por quê? Porque quando você começa a ter um intestino inflamado, isso é muito louco. Quando você começa a ter um intestino inflamado, a microbiota intestinal, o que é a microbiota intestinal? É é a população de bactérias que vivem no intestino, tá? Então, quando a gente tem um intestino inflamado, essa microbiota ela fica desequilibrada. E aí o que acontece nesse desequilíbrio? Mais bactérias ruins permeiam e tomam conta daquela região. É como se Tá, fosse uma Lucas, guerra mas lá, tem a galera do bem, a galera do mal, e aí nesse momento a galera do mal tá ganhando, tá populando mais. exato. Ótima analogia, né, para elas entenderem. É uma guerra constante. Parte A e parte B. Né? E essa guerra ela é influenciada pela nossa alimentação principalmente. Então, quando eu começo a comer, né, então vamos pegar lá aquela mulher que está comendo ali doce pra caramba, tá, cara, se matando ali de comer. Ela está fazendo o quê? Ela está fortalecendo o lado B, as bactérias ruins. Porque elas se alimentam, elas Os gostam disso. alimentos são as armas da guerra Exato. que a gente Perfeito. alimenta ou a galera do bem ou a galera Do das mal. bactérias ruins, digamos assim, do mal. É. Só que, Mas só que que não tem são uma do coisa mal, que né? é mais Porque louca. agora só tipo, elas são necessárias, elas têm que existir num pequeno espaço, num pequeno, ou o ideal é que não existisse a galera do mal? Então, tem que existir. Tem que existir. Boa. Só que imagina o seguinte, vamos falar de uma prisão, né? A prisão, ela tem a sua função, né? E eu não quero dizer que se é certo ou errado, se funciona ou não funciona, mas eu quero trazer uma ideia. Existe uma prisão para um determinado número de detentos. Quando esse número ele está controlado, e aí vamos botar no cenário maravilhoso, né? A prisão exercendo aquilo que ela foi criada para exercer, né? Então eu tenho ali o número ideal em cada cela, eu tenho todas as ações coerentes ali acontecendo. No melhor dos mundos, aquilo vai funcionar. E aquilo funciona, não tem rebelião, não tem uma grande quantidade de gente. Então está controlado. Então existe aquela necessidade. Uhum. Agora, quando isso descontrola, então vamos botar que existe uma grande quantidade, tipo 2 vezes mais que a prisão ela dá conta de suportar. Aquilo vai virar um caos. Então, essa é a nossa microbiota. Quando ela está, e ela é necessária ter essa pequena quantidade de bactérias ruins, vamos dizer assim, quando está controlada na quantidade ideal que tem que ser, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Ela não dá conta de causar uma rebelião ali no intestino. Boa. Entendeu? Agora, quando aquilo se populariza mais, e aí tem mais bactérias ruins do que as boas, aí a festa começa a acontecer. E isso vem através da parte alimentar principalmente, tá? E aí então, o que acontece? Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Eu tenho mais bactérias ruins porque eu estou tendo uma compulsão, estou exagerando ali na comida. Ela manda um WhatsApp, então imagina que você manda tem capacidade a bactéria de mandar um WhatsApp, fala assim, ó, eu quero que você faça isso, 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 isso. Então manda um WhatsApp lá para a parte de fora, né, que é o nosso cérebro. Então ela fala assim, ó, eu quero mais arma. Ou seja, eu quero mais comida. E aí essa mulher que está com esse intestino inflamado, ela, do nada, ela começa a ter cada vez mais vontade de ficar comendo. Caraca. Tá entendendo? Olha que louco. E aí ela fala assim para ela: eu não sei, eu não tô conseguindo, eu sou muito fraca, eu sou incapaz, a minha idade já tá avançada e por isso que eu não consigo emagrecer, por isso que eu... Ela começa a achar que o problema é ela. Olha que louco como que é. Ela traz isso para a personalidade dela. Ela se sente uma mulher incapaz. Ela começa a se abandonar, porque ela fala assim: não, eu não nasci para ser magra. Não, eu já tô velha para isso. Ela começa a achar que o problema é ela. Mas mal sabe ela que o intestino, por conta de estar todo desregulado e inflamado,
está conduzindo ela a ter esse tipo de comportamento e dificuldade de voltar ao teu controle. Aqui que está o grande problema. E aí é onde desencadeia uma série de coisas. Imagina, você falar para você que você é incapaz. Eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E os comportamentos reafirmam aquilo. O que é que essa mulher vai fazer um belo dia? Ela vai se abandonar de vez. Eu já tentei de tudo, não consigo. Vou aceitar essa compulsão. Talvez tome um remédio ali para amenizar aquilo ali. E vai vivendo. E aí, quando eu descobri todo esse contexto, eu falei, cara, pronto. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Primeiro, eu não tenho que restringir. Segundo, que eu não tenho que ficar matando na academia. Terceiro, que eu não tenho que tomar remédio. Eu tenho que estancar isso aqui. E aí, fiz vários e vários e vários testes, né? Como eu falei, eu aprendi na prática, no campo de batalha, tomando porrada, né? Errando e acertando, mas chegou um momento que eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu consegui encontrar a forma certa de você estancar esse ciclo vicioso e sair desse ciclo de uma forma que você não só saia, mas você passe agora a ser, como eu falei, é um transtorno, né? As pessoas elas não vão fazer assim, ó, agora eu nunca mais vou ter compulsão. Esse quadro ele pode vir a acontecer, mas quando você faz da forma certa, você entende o que você está fazendo, aquilo não tem intensidade a ponto de você perder o controle. Você passa a ter mais controle sobre aquilo porque você está fazendo passo a passo, entende? Então foi aí que eu realmente consegui sair e posso dizer que hoje eu sou um cara completamente tratado da compulsão alimentar. Que show, que show. Cara, eu consigo imaginar na minha cabeça a galerinha lá do mal mandando o WhatsApp pro cérebro. Cara, manda comer, manda, vai, aciona, aciona. Botãozinho vermelho, pá! E o cérebro enlouquecendo a pessoa ali, comer, 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 comer. É visível. Não sei se todo mundo tá assistindo aqui consegue imaginar isso, mas eu imagino uma galerinha lá, tipo uns gremlins lá, manda, 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 pum! Manda a informação e o cérebro, que loucura. E como começar a estancar, então, esse mal, esse problema? Como começar... Essa galera do mal, no momento, vamos tentar fazer uma coisa bem lúdica aqui, né? Então a galerinha do mal tá lá dentro, a galerinha do bem, ela começa a morrer, tipo assim, ela começa a diminuir, fica em menos proporção. Tem como lá a galerinha se proliferar, né? Que fala, tipo, Uhum. ter mais galerinhas do bem, ou eu tenho que incluir galerinhas do bem? Como é que eu começo a entender para estancar o fornecimento de armas, né? Não seria bem a palavra, mas, né? Para a galerinha do mal, para poder, tipo, eu preciso aumentar a galera do bem, eu preciso dar mais armas para essa galera do bem que está lá dentro. O que que eu preciso, se eu fosse fazer um passo a passo aí para estancar, para começar a ajustar esse intestino? Qual seria esse o que é necessário ser feito, né, para que a gente Uhum. comece a deixar isso redondinho de novo? Perfeito. Então, a primeira coisa é eu tenho que enfraquecer essa galera do mal. Boa. Eu enfraqueço essa galera do mal. O grande erro, como eu falei, é a restrição. A restrição, ela nada mais, nada menos do que é o quê? O fortalecimento. Você imagina, você fica ali 2 dias sem comer. O cérebro está recebendo mensagem atrás de mensagem. Vai, 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 tô precisando, vambora, vambora. Então, isso não ajuda, né, isso só prejudica, porque quando vem, vem em grande escala. Então vem um grande fornecimento a cada 2 dias, podemos dizer assim. Então a primeira coisa é não fortalecer, é enfraquecer essa bactéria. Então você enfraquece ela, esse lado ruim, né, essa bactéria ruim, você enfraquece ela. E novamente, a gente tem que lembrar que sim, ainda existe bactérias boas ali, né, vamos dizer que menor predominância, são fracas e estão em menor escala, mas existe. Então eu enfraqueço e automaticamente eu também agora passo a alimentar a outra bactéria boa. Então eu faço um jogo mútuo, né, eu enfraqueço, e o enfraquecer aqui não estou dizendo que é tirar. Uhum. O enfraquecer é eu basicamente diminuir a quantidade. Só que em compensação eu estou aumentando aquilo que ajuda as minhas bactérias boas.
necessariamente elas se alimentam da mesma coisa, de um mesmo item pode alimentar as duas, ou o que Não, alimenta uma não alimenta a outra? não. A bactéria ruim, ela gosta muito do açúcar, gordura, remédio, tudo que é ruim, vamos dizer assim, Médio, né? olha. Tudo que é carente em nutriente. Acho que eu posso dizer que nutriente, né, especificadamente fibra, é o grande alimento da bactéria boa. Bactéria ruim odeia isso, não suporta isso. Então, quando você começa a trazer esse tipo de alimentação, né, e aí mais conhecida como uma alimentação mais saudável, né, que tem ali nutrientes, que tem ali uma quantidade de fibra, né, eu tô alimentando essa bactéria boa. E se eu tô diminuindo o consumo já daqueles outros alimentos ruins que alimentam as bactérias ruins, essas bactérias elas vão ficar mais fracas, entende? Entendi. Então, a partir do momento que eu começo a mudar essa alimentação, né, dessas bactérias, eu começo a fazer isso, essas bactérias ruins elas começam a ter menos capacidade de mandar mensagem para o meu cérebro. Aí o negócio começa a ficar mais regulado. Mas aí Beleza. o jogo não pode inverter daqui a pouco, você começar a alimentar as bactérias boas, aí as bactérias boas dominar e começar a usar esse botão também de mandar mais, por exemplo, aquela pessoa que se alimenta saudável, mas que se alimenta em exagero e aí também acaba acumulando gordura. Isso é uma boa pergunta e eu vou fazer uma pergunta para você se você já viu. Você já viu alguém obeso porque come saudável? Obeso, saudável, não, É mas difícil. é difícil. Mas você vê pessoas, e aí isso aqui é um grande ponto que, infelizmente, a alimentação saudável ela toma culpa. Mas existem muitas pessoas que hoje comem saudável. Eu como saudável, Nutri, mas não perde barriga, Exato, mas não exato. É emagrece. isso que me confundiu a tua pergunta ali. Não, obesa não, mas que estão atrás de perder a barriga, sim. Então, É, exato. A verdade é que aí a gente entra num passo um pouco mais além, um pouco mais à frente, né. Mas essa pessoa que ela tá e aí também faz parte de todo esse processo da saída da compulsão, que é uma questão já comportamental. Então a gente começou falando da nutrição intestinal, tá, é o uma das coisas mais importantes, né, e não que elas estão em parte. Às vezes acontece tudo de uma vez só, mas essa pessoa ela não tem noção. Então essa pessoa que está consumindo ali saudável, ela não tem nem noção do quanto que ela precisa comer, porque a gente sabe. Bom, vamos lá, né? Para quem não sabe, o nosso corpo ele tem uma quantidade específica de nutrientes, né? O nosso corpo, a gente tem uma. Você é mais velho do que eu, você precisa de mais nutriente específico, calorias, porque você é mais leve do que eu. Ou seja, cada pessoa tem uma quantidade específica a ser consumida. Não é consumir à vontade ou de qualquer forma, de qualquer jeito. por Existe isso uma que fala individualidade. que a dieta ou alimentação não pode ser uma coisa generalizada, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, se é homem, se é mulher, se é mais novo, se é mais tem uma idade mais avançada, se tem uma altura X, um peso Y. Então tudo isso traz uma uma especificidade, mas não era essa palavra que eu queria, né? Mas uma Uma coisa. contribuição, né, para aquela alimentação específica. Isso, Exato. mas cada pessoa tem o seu, né? Tipo, não adianta eu querer pegar a dieta da minha amiga aqui, da minha vizinha. Ah, a fulana tá fazendo dieta e ela tá fazendo isso, vou fazer também. Porque talvez não funcione, e não vai funcionar, com certeza, porque digamos que se ela tenha, digamos que ela tenha feito exato, com o peso, idade, tenha o controle calórico dela certinho. Se tu imitar, não vai dar certo, porque o dela é diferente do teu. Digamos que ela fez tudo errado, ela pegou também uma receita na internet que por acaso deu um resultado e você copiar dela também não vai dar certo, porque além dela ter pegado errado, tu tá replicando errado, que também não é o adequado para ti. Então, só comer saudável daqui a pouco, só começar a comer fibra agora, também não vai adiantar para a pessoa chegar no objetivo dela, correto?
Exato, exato, né? Vale ressaltar o que a gente está falando aqui é a ponta do iceberg, né? Então a fibra é importante, ela alimenta as bactérias, mas é óbvio que tem uma quantidade, tem uma sequência, tem os tipos de fibra certo, né? E sim, não adianta. E inclusive tem muita gente que entra no meu Instagram e fala assim: me passa a receita, me passa um cardápio, achando que é simplesmente pegar isso e vai resolver. E não vai resolver. A gente tem aí na internet milhares de cardápios aí e a gente cada vez mais está com um nível de sobrepeso, obesidade aumentando. Então, assim, é, existe uma quantidade, né? E aí essa quantidade ela entra, né, em ação também nesse momento para que essa alimentação das bactérias boas elas sejam exatas, né? E tudo isso aconteça de uma forma exata. Então, eu tenho uma alimentação específica, eu tenho uma oferta específica de nutrientes, né, de alimentos, para que essas bactérias elas cresçam de uma forma certa, né? E aí entra justamente o que você falou, não se não entre um crescimento exacerbado ali a ponto de trazer um outro prejuízo, né? Porque tudo que é exagero, claro, vai trazer prejuízo. Então tem que ser equilibrado. E aí, a partir disso, a gente começa outros processos, né, que, que levam o corpo a começar a voltar a trabalhar. Então, o início, né, desse passo que a gente falou agora, da diminuir a força, enfraquecer as bactérias ruins, fazer o crescimento das bactérias boas acontecer, isso é o primeiro passo, que é a desinflamação. Né, dentro do DDR intestinal, que é o método, a gente tem essa primeira etapa. Depois, quando a gente começa a executar esse passo, né, e isso começa a fluir, a gente entra no segundo passo, que é a desintoxicação. Que é o quê? É quando eu começo a... Imagina o seguinte, vamos aqui numa outra imaginação. Vamos imaginar que isso aqui... Cadê? Meu fone, eu gosto do fone. Eu gosto do fone. Dessa caixinha aqui que a gente consegue ilustrar. Imagina aqui que é um órgão. Qualquer órgão, tá? Então podemos falar que é o fígado. Vamos falar do fígado. Então o teu fígado está lá. Quando você está naquele estado inflamado, né, que tá uma bagunça, começa a ter liberação também de toxinas, né? Desintoxicação é o quê? Eliminar toxinas. Porque um corpo inflamado, as células, né, que tem dentro dele, começa a liberar essas toxinas. O que são essas toxinas? Elas são, vamos imaginar, vários pontinhos que vão se prendendo, né? Vamos imaginar que isso aqui são vários pontinhos. Então, isso aqui é uma grande... Vamos falar que vários pontinhos se acumularam e formaram isso aqui. Então o fígado ele está limpo e quando tem muita toxina nele, ele fica assim. Então ele fica sujo, vamos dizer assim. Vamos só Essas, aterrissar. Para que serve o fígado? Vamos só, digamos que o a pessoa fígado ele exerce várias funções, mas uma delas é filtrar tudo aquilo que a gente consome, né? perfeito, seria essas É um questões da órgão de... Inclusive, o fígado é onde ele desintoxica também. Ele tem esse processo de desintoxicação também, né? Tudo parte ali do fígado. Então, cara, imagina, ele é um filtro. Vamos dizer que o fígado é um filtro, né? Tudo passa por ele. Tudo que você consome também vai passar por ele. e com as Então, bactérias ruins, você alimentando elas, trazendo mais toxinas, mais coisas ruins para dentro, você está entupindo o fio. Você está tá deixando o entupindo o fio. fígado. Perfeito. Toxina, né? Então vamos falar que o fígado aqui, ele tá ficando entupido, ele tá ficando sujo. O que acontece aqui? Isso acontece em basicamente todos os órgãos. Um outro famoso de mulher, tireoide. Quando isso acontece, ele para de funcionar com eficiência. Então ele vai ficando fraco. Então uma tireoide intoxicada, ela começa a ter dificuldade de liberar hormônio. E aí entra o famoso hipotiroidismo, ou tireoidite de Hashimoto, que é uma outra condição, problema de tireoide. Então o que é isso? Um corpo, um órgão intoxicado. Então, quando eu começo esse processo, agora eu cuidei do meu ponto central, que é o intestino, mas agora eu preciso cuidar dos outros órgãos e das outras partes do corpo que foram impactadas por esse cenário. E aí a gente entra nesse processo de desintoxicação. E aí é um processo onde eu tenho que cuidar ainda mais daquilo que eu faço no meu dia.
É E como se aí a um gente carro, por exemplo, fosse a gasolina e eu fosse lá abastecesse ele com diesel. Claro que nesse caso o carro vai parar de funcionar, mas, tipo, os o nosso órgãos carro para de ali, funcionar. Só tem uma demanda de um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, né? exato, ele Entendeu? vai começar a agregar, tipo, o fígado e todos os outros vão ter que começar a trabalhar meio que dobrado, triplicado, para tentar dar conta daquilo ali que não é o padrão, não é o normal de estar passando por ele ali, né? Tipo, ele tá ali para filtrar, vamos botar em números uma coisa que, tipo, um erro que acontecia muito quando eu trabalhava com carro é as pessoas compravam o carro e não sabiam qual óleo botar. E na época onde eu trabalhava tinha três tipos, né? Que era o mineral, sintético, semissintético. O mineral é um óleo grosso, pensa num óleo bem grosso, tipo um leite condensado, digamos assim, para ser bem exagerado. O semissintético já era uma coisa tipo mais líquida. E o sintético era uma água. Então, se o motor foi feito para trabalhar com óleo mineral, não adianta você ir lá e botar um óleo semissintético ou sintético, que é mais caro, que é melhor, que o teu motor foi fabricado para trabalhar com óleo mineral. As vazões ali, os buraquinhos por onde o óleo vai passar, tem que ser um buraquinho mais grosso, porque o óleo é mais grosso, maior, né? O óleo é mais grosso. Já um motor que foi fabricado para trabalhar com óleo sintético, o buraquinho é bem fininho. Então, se você botar um óleo mineral nesse motor que foi projetado para trabalhar com óleo mais grosso ou mais fino, ele não vai passar, vai dar problema. Então o motor vai ter que se virar ali, vai danificar ele num pequeno, médio ou longo prazo, vai danificar. O corpo seria mais ou menos a mesma coisa. Quando você está intoxicando ele, os órgãos estão tendo que se virar ali nos 30 para dar conta daquilo que a médio ou longo prazo vai começar a dar problema. Dá para dizer que seria mais ou menos. Exato, exato. Por isso que a gente tem aí os quadros de hipotireoidismo, a gente tem quadro de gordura no fígado, né? A gente tem uma resistência à insulina, é um pâncreas, né, que está tendo dificuldade com a liberação de insulina, então ele está trabalhando muito ali para liberar insulina, só que ele está intoxicado, então isso dificulta. E sim, é onde a gente começa a ver manifestações de doenças, né? E a pergunta que não quer calar, por que, por exemplo, você compra um carro ou você compra um celular, por mais que as pessoas não vejam o manual, vem lá um manual. Por que, que esse manual de como lidar com o corpo, de como lidar com a alimentação, por que a gente não é apresentado a isso? Ou por que, que não nos foi apresentado? Por que, que não nos é apresentado? Ou a gente que acaba fechando os olhos para isso? O que, que você, na tua concepção, e eu acredito que aí entra a tua missão, nossa missão agora, que vamos falar assim, né? De trazer isso ao mundo. Então, por que que isso não, as pessoas não têm essa informação? Ou por que que elas não querem ter essa informação? E onde é que entra a nossa missão aqui? Vamos falar um pouquinho disso. Eu acredito que está muito a questão cultural, né? Então, é aquela famosa história, né? Eu acho que você me contou uma vez isso. É a filha que vê a mãe cortando o frango de uma determinada forma e aí questiona e ela fala: "Ah, eu não sei, eu vi minha mãe fazendo isso". E aí pergunta para a avó por que que ela faz daquela forma e aí ela fala: "Ah, eu não sei, eu vi minha mãe". Então a bisavó e aí quando vai ver porque naquela época lá a panela era de um determinado tamanho e se cortava o frango daquela maneira para caber na panela, né. Então, eu vejo que assim, isso vai se perpetuando de família em família, geração em geração, aonde a criança, olha só que louco isso, a criança, quando está na barriga da mãe, ela já é influenciada a ter um tipo de comportamento, um tipo de, escolha e necessidade a partir da alimentação da mãe. Então hoje a gente tem uma cultura de que criança pode comer doce. Ah, é criança, então come doce aí à vontade, não tem nada, não tem um horário para comer. Na verdade, olha que louco, o neném ele tem, o neném geralmente cada 3 em 3 horas ele tá lá chorando comendo, né. E aí a gente pode falar até sobre natureza, aquilo ali é a natureza imperando, né, é o sistema natural do bebê, ele veio ao mundo, tá no mais natural possível e aquele corpo, aqueles órgãos, aquele crescimento acontecendo, tá exigindo uma determinada coisa.
Então, a cada 3 horas, né, os pais geralmente têm ali, cara, o cuidado, botar para dormir, tudo isso é o que a gente tem que fazer, porque é a nossa necessidade. E aí o neném, ele passa por isso, mas quando ele começa a crescer e ter um pouco mais de, liberdade, podemos dizer assim, né, que ele não fica chorando, não fica pedindo, o pai e a mãe vão lá e dá doce, o pai e a mãe vão lá dar biscoitinho. Então já começa desde nesse momento, e não tem, né, não tem essa educação. E às vezes é difícil, né, da pessoa chegar não aceitar, né, mas falando assim: "Ó, não é bom dar biscoito para criança", vamos dizer assim. "Ah, mas eu cresci assim". Então internalizar esse conhecimento, tem muita gente que é um pouco, como que eu posso dizer? Não é travado, mas assim, é um pouco resistente, porque não entende. Não entende. Pô, pra quê? Eu cresci assim, não tem problema nenhum, deixa o meu filho comer. E tá tudo bem, né. Mas tudo parte eu acredito que é tudo parte daqui. Então é uma questão cultural, uma questão de, cara, cresceu assim, viu isso e vê um novo, né, um novo cenário, um novo conhecimento, uma nova realidade, é difícil de você aceitar de uma hora para outra. Então, uma das minhas missões é justamente trazer essa informação de uma forma que essa pessoa ela começa não só a entender, mas ver que realmente aquilo acontece. E aí quando ela entende o porquê que aquilo acontece, e ela vai conectando as peças, né, ela fala: "E realmente faz sentido". Aí ela está pronta para começar a mudar, fazer essa mudança acontecer. Mas eu vejo que é isso, assim, existe uma grande falha, né, na saúde pública, claro, mas de fato existe umas questões mais profundas que é essa questão cultural, crenças, que hoje, eh, faz com que as pessoas tenham mais tempo de aprendizado, ou seja, elas precisam de mais tempo para mudar, entendeu? Antigamente, lá, esses tempos eu vi uma foto antiga dos anos 70, 60, sei lá, onde a maioria das pessoas era uma foto assim com preto e branco, acho que era numa estação de trem, assim, alguma coisa assim. E as pessoas todas magrinhas, até o post falava mais ou menos algo que antigamente não tinha tanta obesidade como tem hoje. Então, é muito louco, né? Hoje a gente tem muito, a informação ela tá muito mais à nossa mão ali, né? Tipo, o celular, internet, o Google, pergunta pro Google ali, tu tem a informação. Então, coisas que antigamente tu tinha que realmente ir para dentro de um livro, ter a experiência de alguém, fazer uma faculdade, você tem a informação na palma da mão. Mas, ao mesmo tempo, a gente está na era mais obesa, né? Com mais acúmulo de gordura, onde você vê as pessoas cada vez mais, e aí por vários fatores, sedentarismo, alimentação, comodidades, enfim, várias situações, né, que a gente pode colocar aqui, que levam essa pessoa a, parece que alimentar mais, então, as bactérias ruins. Onde é que entra esse contexto, assim, tipo, o que que você acha que hoje em dia, apesar da gente ter mais informação, as pessoas parece que têm menos informação? Não sei se eu consegui ser claro. Ou Acesso, nunca se teve essa informação? acesso. Hoje a gente tem muito mais acesso. E o que que é o acesso? Hoje é muito mais fácil, eu posso pegar agora o celular, ligar, pedir um iFood, pedir um delivery de comida. Ou eu posso descer aqui na padaria mais próxima e, cara, uma infinidade de coisas. Então hoje, né, depois da era industrial, principalmente agora, com toda a parte tecnológica aí crescendo, a gente tem mais acesso. E antigamente não existia isso. Só que, como eu falei, a gente começa e aí entra aqui, né, a parte da modificação das nossas bactérias, principalmente, né, e do nosso todo o nosso perfil hormonal, enfim, metabólico, né, e conduz a gente a ter ainda que a gente tenha toda a informação, porque eu acredito que 90% da população provavelmente já tentou emagrecer, não deu certo. Ou seja, se ela olhar para aquilo que ela fez e ver que não deu certo, para que eu vou repetir? Mas,
Além disso, tem um fator que é o meu interno. Então, o meu corpo ele está me induzindo, né? E isso é comprovado. Existem estudos científicos hoje comprovando como a nossa microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do nosso intestino, levam a gente a ter mais ansiedade, levam a gente a ter determinados comportamentos. Então, é o famoso lá, a historinha que a gente fala, manda um WhatsApp, manda comer. Então, você imagina um organismo completamente desestruturado, desequilibrado, com um ambiente completamente obsogênico, ou seja, um ambiente que tem acesso a alimentos palatáveis, alimentos rápidos, alimentos fáceis, alimentos baratos, cara, junto o útil com o agradável. Então você está no meio de uma guerra que é dentro de você e fora de você. E é por isso que hoje, né, eu falo para as mulheres lá, minhas seguidoras, e hoje alunas, né, que entram dentro do método, elas falam, cara, maravilhoso estar aqui dentro, por quê? Porque eu tenho ajuda, eu estou conseguindo. Mas as mulheres de fora falam, eu não sei porque eu não consigo. Porque sozinha você não vai dar conta de conseguir. É dois contra um. Então é o teu corpo e o ambiente. Então, quão difícil é? Por isso que as pessoas não conseguem, por isso que as pessoas desistem, por isso que as pessoas voltam a engordar. Quando você está sozinha, você está lutando contra dois, entende? Total. Então é mais esse aspecto, assim, a informação ela está aí, né? E talvez, eu acho que até o excesso de informação acaba confundindo a gente, porque um fala que pode, outro fala que não pode, isso e aquilo, e a pessoa ela pira. O que que eu posso então, né? E aí talvez até trave. Para onde eu vou? E aí não consegue reagir. Então, o excesso de informação também hoje prejudica, mas a realidade que a gente vive é isso. E aí, enfim, vai ali ter um quadro, desenvolver um quadro compulsivo, né? A tendência a desenvolver um quadro compulsivo justamente por tanta coisa acontecendo na vida dessa pessoa. Entendi. Show, show, muito top. E seria a obesidade mental daí também, né? Aí tem a obesidade do Obesidade mental. corpo, muita informação gera confusão. É que nem você vai comprar uma coisa e tem 15 opções ali para você escolher. Tu fica perdidão, né? Agora, se você tiver duas opções só, é bem melhor. Estamos chegando aqui ao final, mas para a gente finalizar aqui, então, vamos deixar aí uma... Cara, onde é que essa mulher que está com essa compulsão, o que, que ela não está enxergando que pode ser ruim para ela? Que talvez ela hoje, e isso é uma coisa que é dito que o brasileiro às vezes só toma a ação quando... Ia falar uma palavra feia aqui, mas vamos dizer que quando o calo aperta, quando a água bate, né? Então, o que que talvez ela até saiba, mas digamos, para a gente deixar mais enfático aqui, o que que a mulher que não olha com um certo cuidado para isso e segue nessa ladeira aí, onde é que ela pode chegar? O que que pode acontecer com ela num ponto negativo assim de grave, de gravidade? O que que pode levar essa mulher a chegar numa pior situação assim? E antes que ela chegue, a gente está aqui salientando para que ela não chegue, né? Mas que Bom, talvez não esteja pode enxergando. parecer duro, mas eu não meço as palavras porque quanto mais ela entender o caminho que ela está percorrendo, que é um único caminho, eu acho que mais rápido ela pode evitar isso, né? Mas o único caminho que ela vai chegar é a morte. Mais rápido ela vai morrer, né? A cada dia que ela continua nesse caminho, nessa perspectiva, ela está diminuindo vários dias da vida dela. Não tem outro caminho a não ser esse, tá? Então, a pessoa que hoje está aí, vamos botar uma mulher que está nos assistindo agora, e, ó, essa mulher ela não tá ali porque ela quer, mas é uma condição que ela desenvolveu. Isso é muito importante, como eu falei, às vezes a mulher acha que é ela a culpada e muitas das vezes ela nem sabia disso tudo que a gente está falando. Então, para você, mulher, que está aqui nos assistindo e está nessa condição, se identificou com tudo que a gente falou, o ponto é, tem como mudar. Tem como mudar. Tem como você sair agora, mudar a rota. Então, a rota que você parte, é a rota da, da experiência maravilhosa, né? De, cara, viver o extraordinário, viver aquela vida de você vestir a roupa que você quer, de você perder esse excesso de peso, de você parar de sentir dores, de você, enfim, infinidade de coisas maravilhosas que você veio para viver, né? Nós viemos aqui para o mundo para ver as melhores coisas, não vivemos essa tragédia, né? De estar aí sobrepeso, com obesidade, mas, cara, começa assim, Wagner. Ela começa
a ter uma série de limitações, né, por conta do excesso de peso. Então, é uma mulher que começa a sentir dores nos pés, nos joelhos. Uma mulher que começa a ter um grande desequilíbrio intestinal. Então, essa mulher sofre. Tem mulheres que sofrem, cara, anos e anos de intestino preso. Tem mulheres que ficam 10, 15 dias com o intestino sem ir ao banheiro. Então, imagina você ficar. Eu não consigo, sinceramente, imaginar eu ficar 15 dias sem ir ao banheiro. E Nossa, tem mulheres que vivem isso. Então, isso é uma consequência desse desequilíbrio alimentar, desse desequilíbrio todo que ela vem vivendo, né, dia após dia. E aí é uma mulher que começa a ter um quadro de resistência à insulina, né, o corpo ali, o pâncreas começa a falhar. É uma mulher que está cheia de gordura no fígado, então está quase desenvolvendo uma cirrose, né, uma hepatite, tá? É uma mulher que está com a tireoide comprometida, então isso leva ela a ter menos energia, menos disposição, mais cansaço. É uma mulher que não tem libido. Ela já não tem libido pelo próprio corpo dela não ter produção de hormônio. Então é uma mulher que hoje vive uma relação e não sente tesão pelo marido. E aí também tem um aspecto de imagem, né? Ela olha para ela, ela se acha horrorosa e ela tem vergonha do corpo dela. Então, olha só que loucura, vai minando toda a vida dessa mulher. contaminando, Vai. né? Como se fosse uma laranja que tu olha um dia, tá com aquele pontinho preto e tu deixa. Eu tenho aqui na minha mesa aqui um cestinho de frutas, e aí tu olha aquela laranja ali, ou uma banana, tá ali, aí tu vai deixando, só que ela vai contaminando, e no outro dia tá maior, a tomada de contaminação, depois no outro dia tá maior, aí tá podre, daqui a pouco fica aquelas coisinhas verdes já, o mofo, e vai tomando conta, né? É a pouquinho, Famoso você não vai câncer, percebendo, mas famoso vai câncer. tomando conta. E Exato. é muito louco porque as pessoas têm medo do câncer. Só que o câncer já está imperando na vida dessa mulher de uma forma abstrata há muito tempo. E o mais louco, eu acho que isso é o esperado. Isso é o que a gente espera de uma saúde ruim. Só que mais me chama a atenção é que quando a mulher ela vai ficando obesa, essa mulher ela não tem dificuldade até de trabalhar. Eu já vi várias que ficaram desempregadas, foram mandadas embora porque não estava dando conta de render no trabalho. Então essa mulher se torna inválida. É, já é um grau, meu Deus. Não, Não, mas imagina. você acha que não existe, mas existe. Você começa a olhar para esse mundo mais fechado e você começa a perceber que tem. E se essa mulher que está nos assistindo aqui agora está entendendo, meu Deus, sou eu, o que que eu faço? Já entendi. É difícil, Lucas, a pessoa sair desse quadro e voltar para a linha, para a rota certa. E imagino que você tem um GPS para trazer essa mulher para essa rota. Imagino, não, eu sei que você tem, mas estou aqui passando para a pessoa que está nos assistindo. É muito difícil, porque ela pode pensar assim: não, beleza, eu acredito, eu entendi, eu sei que é possível, mas eu acho que eu não consigo. Vamos trazer, de repente, aqui para a gente fechar com chave de ouro aqui. Por que que é possível da mulher conseguir, mesmo ela estando num quadro já mais complicado, ou menos complicado, ou mais avançado de complicado, dessa compulsão, ou dessa obesidade? Por que que com o DDR intestinal essa mulher vai conseguir sair, vai conseguir aplicar o que tem que ser aplicado? Eu não vou nem falar por mim, tá? Eu vou trazer um caso de uma aluna para explicar isso, porque o caso dela se assemelha exclusivamente com isso que você perguntou. Mas difícil sempre será e sempre foi quando essa mulher está sozinha. Então, assim, é difícil, Lucas. Se tiver sozinha, é. Eu vou ser bem franco aqui. Eu não estou falando isso para você vir para dentro, não. Não, estou falando a realidade. Né? A gente explicou aqui os motivos que acontece, que leva isso a ser uma dificuldade, mas eu vou falar o caso da minha recente aluna. Ela estava passando justamente por um quadro compulsivo, já tinha tentado de tudo, já tinha feito de várias coisas, tomado remédio e não conseguia.
E eu abri a turma, né? A última turma a gente abriu lá e ela falou assim: Luca, ela estava pronta, ela fez tudo, né? Ela pegou as dicas, ela participou, né, do nosso desafio na época e ela teve resultado. E aí ela achou que aquilo ali já era a solução. Então, tô bem, tô conseguindo, né? E aí ela estava teoricamente sozinha, né? Porque ela estava fazendo as coisas, ainda que direcionado pelo que ela estava aprendendo, ela estava achando que ela estava ali tendo, enfim, a solução estava ali garantida. Até que no dia que eu abri as inscrições, ela falou assim: eu não vou entrar, eu desisti. E aí eu falei: o que que aconteceu? Lucas, eu de novo tive uma crise de compulsão alimentar no final de semana. Cara, comi demais. E não dá pra mim, eu realmente não consigo, eu tenho que aceitar. Ela falou exatamente essas palavras. Eu tenho que aceitar que eu sou assim, que essa compulsão ela já me dominou, e eu não vou entrar. Não faz sentido eu entrar nisso. Muito obrigado pela sua atenção em toda essa semana. Foi maravilhosa, mas eu jogo a toalha. E aí aquilo ali meio que doeu o coração, sabe? Porque quando você está do outro lado da ponte, né, uma analogia que eu faço, cara, eu sei o quão o extraordinário é viver isso aqui. E eu sei como é possível chegar aqui. E eu sei que várias mulheres já chegaram, mulheres que estão hoje, de repente, aí nos assistindo, cara, depressiva, sabe, acreditando que não é possível, conseguindo. Eu já consegui trazer mulheres nesse estado. Pior estado que você pode ter, eu já tenho a história da Ana, né, que passou do câncer, enfim, isso aí a gente pode falar um pouco depois de um outro podcast, especificadamente a história da Ana, mas essa aluna, ela tinha desistido, aquilo me tocou, eu falei assim, por que você acha que você não é capaz? Eu já tentei, Lucas, eu estava tentando, eu não consegui. E aí eu falei assim: "Pois é, a única coisa que você não fez, não tentou, foi vindo pra cá. Você ao menos deixou pegar na tua mão e te mostrar que você é capaz. Porque eu te garanto, e você tem 30 dias para você entrar no meu programa, né, uma das garantias que eu dou lá, 30 dias, cara, pra estar lá dentro, curtir, aprender, estar comigo, enfim, né. Se você achar que não vai valer a pena, se não cara, fica tranquila. Então não é sobre dinheiro, relaxa. Só vem pra dentro. Eu vou te mostrar como é possível. Como você, de uma forma simples, de uma forma fácil, porque é fácil quando você tem uma pessoa pegando na sua mão, você vai conseguir dar os seus passos e você vai ver que você não vai cair mais nisso aí. Porque o seu erro tá aqui, 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 aqui. Tem certeza, Lucas? Você vai me ajudar? E aí vem uma outra. Ela não só tem essa insegurança, mas ela tem um medo. Será que esse cara aí vai me ajudar mesmo? Porque tem tantos picaretas na internet. Então tem essa outra insegurança, né, de se frustrar porque confia numa pessoa e a pessoa deu as costas ou sumiu. Eu falei: "Cara, novamente, você está totalmente assegurado. Pode vir". E aí ela: "Tem certeza, Lucas?". E aí você vê o quão, né, resistente. Eu falei: "Vem, você já viu essa semana inteira o quão sério é o meu trabalho, porque eu estive aqui todos os dias, né, e eu tô, eh, quando eu faço algum desafio, algum tipo de evento, né, no meu Instagram, eu tô lá rotineiramente e todos os dias eu tô lá produzindo conteúdo, então quem me segue sabe que eu sou presente na internet, eu não sou um picareta. E ela veio, e ela entrou. Em uma semana, ela se libertou da compulsão. Em uma semana, ela mandou uma mensagem e falou assim: "Lucas, eu só tenho que te agradecer, porque é o primeiro final de semana eu não faço aquilo que eu estava fazendo, aonde eu acordava, não tinha rotina, não fazia nada, só ficava comendo. Esse final de semana eu curti meu marido, eu curti meu filho, a gente viajou, a gente nossa. Então assim, é possível? Completamente. É fácil? Comparando se você estiver sozinho, muito mais fácil. E qualquer mulher é capaz, desde que siga não só um passo a passo, mas esteja dentro, e aí a gente fala do ambiente certo.
O ambiente, ele te favorece. Então, não sou só eu. Sou eu, você, as nossas alunas, que está ali no meio, né, de um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito, um ajudando o outro. Então, eu acredito muito no poder do ambiente, eu acredito muito no mentor, eu acredito muito no método. Então, eu acredito que quando você tem essas três coisas, nada se torna impossível. Nada se Total, torna impossível. total. Show de bola, cara. Mais uma aula aqui com o nosso especialista, doutor, nutricionista, especializado em perda de gordura, específico da barriga, específico de uma forma saudável, sem restrição, sem loucuras, sem grandes coisas que deixam a dieta ou o processo complicado, complexo, caro, e com um grande diferencial que é desinflamando o intestino. Então, cara, obrigado. Foi uma aula top. A gente poderia ficar aqui mais um tempão, mas temos aqui um tempo, até porque quinta-feira que vem estaremos aqui novamente às 7 horas. Temos as lives às terças-feiras. Que horário é? Nas terças? Às 7 ou às 8? 8 horas, 8 8 horas no horas. Instagram e aqui no YouTube também. Isso, aí é nos dois. Temos diariamente lá, né? O Lucas está compartilhando os stories, compartilhando. Tem os Reels no Instagram, tem o YouTube. Então a gente acha aí muita informação que vai nos direcionar. Para fechar, uma mensagem aí para quem está te assistindo, para quem já é teu fã, para quem não é tua fã, para quem precisa de ti e não sabe ainda, uma mensagem assim que possa chegar no coração das pessoas para elas começarem a despertar cada vez mais em cada podcast, em cada live, em cada conteúdo. Que você, onde é que você quer entrar no coração dessa mulher e deixar uma mensagem, uma semente para que essa semente brote? Que mensagem seria essa? Bom, uma mensagem que ela tem que entender que ela não veio no mundo para sofrer o que ela está sofrendo, para não viver o que ela está vivendo. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para ela, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, então Deus é o criador de tudo e ele é magnífico. Então, qual sentido seria você estar aqui para sofrer porque está acima do peso, porque está com barriga, ou porque não veste a roupa que quer? Não faz sentido, né? E nós temos total controle sobre isso. Nós temos total controle a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né? Então, dos meus objetivos aqui é trazer esse conhecimento, essa informação, essa clareza, né, de mostrar para essa mulher, para mostrar para você que está me assistindo, que você pode mudar. Que estou aqui para te ajudar nisso, porque sozinha realmente é mais difícil. Mas se você realmente quer mudar essa situação, se você realmente quer viver uma vida onde você está magra, onde você está sem barriga, onde você pode ter liberdade de vestir a roupa que você quer, brincar com filhos, ter saúde, eu tô aqui para te ajudar. Então, aqui não falta conteúdo, aqui não falta informação, maratona tudo aqui, vê que você vai ver quão transformador vai ser. Mas a mudança de fato acontece de uma forma mais profunda dentro do método, onde eu posso te ajudar com mais proximidade. Então, a informação é: não desiste. Não desiste. Existe uma luz no fim do túnel, como diz essa minha aluna, né, a Vivian. Existe uma luz no fim do túnel. E eu tô te mostrando que essa luz aqui está à sua frente. A partir de agora você pode ter a escolha de começar a fazer diferente em busca de sair desse túnel que você está e vir, né, para esse outro lado aqui que é a maravilhosidade que existe nessa vida de poder ter essa liberdade, essa saúde e viver coisas extraordinárias. É isso. Show, show de bola. Irmão, obrigado. Mais um Eu que podcast agradeço. DDR Cast, foi ao ar, top. E nos vemos de novo na próxima quinta-feira. Um abraço, um beijo. Um abraço, um grande abraço para todas aí, um beijo e até a próxima. Valeu.